O salão da igreja estava decorado com flores brancas e detalhes dourados. O cheiro de jasmim se misturava ao perfume doce que vinha do buquê que Laura segurava nas mãos trêmulas. Seu coração batia rápido, não apenas pela emoção do casamento, mas por toda a trajetória que a havia levado até ali. Anos de namoro, promessas trocadas, planos feitos à luz de velas e risadas que pareciam eternas. Ela acreditava que nada poderia dar errado, até que o tempo começou a se estender e os minutos, que deveriam ser leves e cheios de expectativa, tornaram-se longos e pesados. As pessoas começaram a cochichar nos bancos da igreja. A música parou, o fotógrafo ajeitou a câmera pela terceira vez e o padre olhou discretamente para o relógio. Laura, com o véu já preso nos cabelos e o vestido branco desenhado especialmente para ela, sentiu o estômago revirar. Ele está atrasado. Só isso. Um atraso normal. Trânsito, talvez, murmurou, tentando convencer a si mesma. Mas à medida que o relógio avançava, a expressão de sua mãe, Dona Helena, passava da preocupação para o desespero. E o olhar dos convidados, antes cheio de alegria, tornava-se constrangido, quase piedoso. O noivo Rafael simplesmente não aparecia. Laura respirou fundo. Ele vai vir, disse novamente, mas a voz saiu falha. A irmã dela, Júlia, segurou sua mão com força e cochichou. Se ele não vier até o fim dessa música, a gente sai daqui, tá? Mas Laura não respondeu. Ficou imóvel, olhando para o corredor vazio, tentando lembrar de tudo que Rafael tinha dito na véspera. Amanhã, amor, vai ser o dia mais lindo da nossa vida. Eu te prometo. Promessas, elas soavam diferentes agora. Quando o padre finalmente se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Dona Helena, o corpo de Laura pareceu perder o equilíbrio. O que ela temia se confirmou. Rafael não viria. Ele havia deixado um recado rápido dizendo que não estava pronto. A notícia se espalhou entre os convidados como um trovão. As pessoas começaram a se levantar, cochichar, disfarçar o constrangimento. Um ou outro se aproximou para consolar, mas Laura não escutava nada. Estava paralisada, os olhos fixos na porta por onde ele deveria ter entrado. E então o silêncio foi quebrado por um choro. O dela. Lá fora, o sol brilhava como se zombasse dela. 3 semanas se passaram desde o que a imprensa da cidade chamou de o casamento que não aconteceu. A história correu pelas redes sociais, acompanhada de vídeos, fotos e, claro, comentários cruéis. Laura apagou suas contas, largou o emprego de relações públicas e decidiu se isolar. Alugou um pequeno apartamento na praia de Itamambuca, no litoral paulista, para tentar respirar. Ela acordava todos os dias cedo, caminhava na areia, tomava café sozinha e fingia que não doía. Mas doía. Dizia para si mesma que precisava perdoar Rafael para seguir em frente, mas ainda não sabia como fazer isso. Numa dessas manhãs, enquanto andava descalça pela areia molhada, um cachorro labrador pulou em cima dela, derrubando a xícara de café que ela carregava. Ei, calma, grandão, riu meio assustada. Um homem se aproximou correndo, alto, bronzeado, usando uma camiseta branca simples e um boné virado para trás. Tinha um sorriso fácil e olhos verdes que contrastavam com a pele dourada de sol. Desculpa, o Thor é meio estabanado, disse ele, segurando a coleira. Ele acha que todo mundo é amigo dele. Laura riu, ainda tentando limpar o café da blusa. Tudo bem, eu também era assim, antes da vida me dar umas rasteiras. O homem arqueou as sobrancelhas, curioso. Bom, se serve de consolo, ele também já foi deixado para trás. Eu adotei o Thor quando o antigo dono foi embora do país e o deixou amarrado num poste. E dizendo isso, deu um tapinha carinhoso no cachorro. A sinceridade na voz dele fez Laura sorrir pela primeira vez em muito tempo. Acho que temos algo em comum, então. Os dois fomos abandonados? Perguntou ele com humor. É, mas acho que eu ainda não fui adotada. Ele riu, estendendo a mão. Bruno, treinador de cães, e nas horas vagas, terapeuta de corações partidos. Ela apertou a mão dele, sentindo algo estranho, mas bom, uma leveza que há muito não sentia. Laura respondeu. Ex-noiva abandonada no altar. Uau, você é direta. Gosto disso. É mais fácil falar logo do que deixar as pessoas descobrirem pelo Google, respondeu, com ironia. Bruno gargalhou. Justo. Bom, Laura, já que o destino te colocou no caminho do Thor, me deve um café. Ela fingiu pensar. Depende. O Thor vai junto? Sempre, disse ele, sorrindo. Os dias seguintes pareceram fluir de um jeito novo. Bruno aparecia de manhã na areia, sempre com o Thor, e juntos caminhavam pelo mesmo trajeto. Ele contava histórias engraçadas de seus alunos caninos, e Laura ria de coisas que nem achava mais graça. Ele nunca perguntou sobre Rafael. Respeitava o silêncio dela. Mas aos poucos ela começou a falar.
Eu achava que conhecia ele, disse uma tarde, enquanto o sol se punha. Mas acho que eu estava mais apaixonada pela ideia de casar do que por ele de verdade. Bruno apenas ouviu. Às vezes, a gente confunde amor com costume. E o costume é traiçoeiro. Ela o olhou de lado. E você? Já amou alguém assim? Já. Fui traído, inclusive. Me senti um lixo por muito tempo. Até perceber que o problema não era comigo. E como você percebeu isso? Quando parei de tentar entender o que perdi, e comecei a valorizar o que eu ainda tinha. Laura sorriu. Você fala bonito, sabia? Eu treino cães, lembra? A gente aprende a falar com paciência e amor, porque eles não entendem palavras, entendem energia. Aquela frase ficou na cabeça dela. Energia. Laura começou a perceber que ao lado dele, tudo parecia mais leve. Enquanto isso, na cidade, Rafael vivia um tormento silencioso. Depois do fiasco do casamento, ele tentou se justificar. Disse aos amigos que não estava pronto, que foi o melhor a fazer. Mas, no fundo, sabia que havia fugido por medo. Medo do compromisso, da responsabilidade de se tornar um homem de verdade. Até que um dia, mexendo no celular, viu uma foto de Laura no Instagram de uma amiga. Ela estava sorrindo de pé na areia, segurando um cachorro. E ao lado dela, um homem de boné e sorriso largo. O coração de Rafael disparou. Quem é esse cara? Perguntou em voz alta, como se alguém pudesse responder. Ele sentiu algo que não esperava: ciúme, arrependimento e uma raiva dele mesmo. A imagem de Laura sorrindo, aquele sorriso que ele próprio destruiu, o perseguiu pelos dias seguintes. E pela primeira vez, Rafael entendeu o que havia perdido. Numa noite qualquer, enquanto Laura e Bruno jantavam num pequeno restaurante à beira-mar, ela percebeu algo diferente nele. Um olhar mais demorado, uma calma que beirava a ternura. Posso te contar uma coisa? Perguntou ele. Claro, eu sei que ainda dói, mas quero que saiba que eu gosto de te ver sorrir. E não é porque quero ocupar o lugar de ninguém. É porque você merece sorrir. Laura ficou em silêncio. O coração acelerou. Você fala como se soubesse o que eu preciso ouvir. Talvez eu saiba. Ou talvez o Thor tenha me soprado, brincou, tentando disfarçar o nervosismo. Ela riu. Então agradeça ao Thor por mim. E pela primeira vez em meses, Laura sentiu vontade de ser feliz de novo. Mas a felicidade, às vezes, vem acompanhada de testes. Dias depois, ao voltar do mercado, encontrou Rafael parado em frente ao seu prédio, com um buquê de flores nas mãos e olhos cheios de culpa. Laura, começou ele, com a voz embargada. Eu errei. Eu fui um covarde. E desde aquele dia não consigo dormir direito. Eu te amo. Me perdoa, por favor. O tempo pareceu parar. Laura olhou para ele, sem dizer nada. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e surpresa. Antes que pudesse responder, Bruno apareceu na esquina, com o Thor, sorridente. Quando viu Rafael, o sorriso sumiu. O destino tinha decidido testar o coração dela. O vento do mar parecia zombar da tensão que pairava no ar. Laura segurava firme as sacolas de compras, o coração acelerado. Diante dela estavam os dois homens que, de formas completamente diferentes, haviam mudado sua vida, o passado e o presente lado a lado, com olhares que se cruzavam em silêncio. Rafael, o ex-noivo, estava pálido, com o buquê tremendo nas mãos. Bruno, o novo amigo, talvez algo mais, observava tudo com a expressão serena de quem não quer invadir, mas também não está disposto a recuar. O Thor, como se entendesse o clima pesado, sentou-se ao lado de Bruno e soltou um latido baixo, quase protetor. Laura. Começou Rafael dando um passo à frente. Eu precisava te ver. Precisei criar coragem para vir até aqui. Ela não respondeu. Estava atordoada. As palavras dele ecoavam dentro dela, misturadas com lembranças do altar vazio, do vestido branco manchado de lágrimas e das horas de silêncio que vieram depois. Bruno olhou para ela e então, em um gesto delicado, segurou o cão pela coleira. Eu acho que vou dar uma volta com o Thor. Te encontro mais tarde, ok? Ela sentiu com um leve aceno. Obrigada, Bruno. Ele apenas sorriu de leve e se afastou, deixando-os sozinhos diante do portão do prédio. Rafael respirou fundo, tentando encontrar palavras. Eu sei que não mereço estar aqui. Eu te deixei no pior momento possível. Mas, Laura, aquele dia, eu surtei. Tive medo. Achei que não era bom o bastante para você. Ela riu, um riso seco. E a melhor solução que você encontrou foi me deixar no altar? Na frente de toda a cidade? Eu sei que foi imperdoável. Mas eu era um idiota. Desde então, eu procurei ajuda, fiz terapia, parei de fugir das coisas. Ele deu um passo mais próximo. E percebi que te amo. Ainda te amo. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som das ondas. Laura o encarou por longos segundos. Sabe o que é mais louco, Rafael?
Eu esperei meses para ouvir isso. Esperei você bater na minha porta, aparecer com flores, dizer que se arrependeu. Mas quando finalmente acontece, eu não sinto mais o mesmo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu posso reconquistar você. Me dá uma chance. Eu juro que dessa vez vai ser diferente. Ela balançou a cabeça lentamente. Não é sobre chance. É sobre tempo. E o nosso tempo acabou. Ele respirou fundo, tentando conter o choro. Tem outro homem, não é? Laura desviou o olhar, mas o silêncio dela já era a resposta. Rafael baixou a cabeça. Então é verdade. Ela suspirou. Eu não planejei nada disso. Eu só queria curar o que você quebrou. E sem perceber, alguém me ajudou a lembrar quem eu era. Ele se afastou um passo, como se as palavras fossem facas invisíveis. Eu mereço isso. Eu sei. Mas, dói, Laura. Também doeu em mim. Muito. Mas agora eu quero seguir em frente. Rafael assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Eu entendo. Só queria te ver feliz, mesmo que não seja comigo. Ela sorriu com doçura. Obrigada. E eu espero que você também encontre alguém que te ensine o que é o amor de verdade. Ele hesitou por um instante, olhou para ela uma última vez e então se virou. Caminhou devagar até o carro, as flores ainda nas mãos. Quando o motor ligou, Laura sentiu uma pontada no peito, não de amor, mas de alívio. Naquela noite, Laura ficou sentada na varanda de seu pequeno apartamento. A lua refletia no mar, e o som das ondas servia de trilha sonora para seus pensamentos. Bruno apareceu alguns minutos depois, segurando 2 xícaras de chocolate quente. Adivinha quem teve uma conversa difícil hoje? Disse ele, tentando aliviar o clima. Laura sorriu levemente. Acho que todo mundo que vive tem uma conversa difícil em algum momento. Ele se sentou ao lado dela. Quer falar sobre isso? Acho que sim. Rafael veio me procurar. Bruno assentiu. Eu imaginei. Ele parecia desesperado. Ele pediu desculpas. Disse que ainda me ama. Bruno se virou para ela. E você? Ela respirou fundo. Eu senti pena. Mas não amor. Não mais. Ele sorriu com os olhos. Então acho que você finalmente se libertou. Talvez sim. Ou talvez tenha aprendido que amor de verdade não machuca. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com uma voz calma, disse: Você sabe, Laura, o que mais admiro em você é a força. Mesmo quebrada, você continua gentil. Isso é raro. Ela riu baixinho. E você, Bruno, tem esse dom de fazer as pessoas se sentirem bem, mesmo quando tudo parece desabar. É o Thor, não eu, brincou ele. Ele é o verdadeiro terapeuta. Os dois riram, e o clima ficou leve novamente. Mas no fundo, Laura sabia que algo estava mudando. Bruno não era apenas um amigo, era a presença que tinha ajudado a reconstruir o que Rafael destruiu. Nos dias seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Passeios na praia, risadas no mercado, jantares simples com música de fundo. Bruno era o tipo de homem que não precisava prometer nada, ele apenas estava presente. Uma tarde, enquanto caminhavam pela areia, Laura perguntou: Você acredita que o amor pode nascer de uma amizade? Bruno olhou para o mar antes de responder. Acho que o amor verdadeiro nasce somente da amizade. Porque só quem é amigo de verdade sabe cuidar sem querer possuir. Ela ficou em silêncio por um tempo, digerindo as palavras. Então talvez o que eu esteja sentindo por você seja isso. Ele parou de andar, virou-se para ela. Laura? Ela respirou fundo. Eu não sei quando aconteceu, mas eu me apaixonei por você. Por um instante, o som do mar pareceu desaparecer. Bruno a olhou como quem esperava por aquele momento há muito tempo. Eu também, disse ele num sussurro. Os dois se aproximaram devagar, como se o universo inteiro conspirasse para aquele instante. E quando seus lábios finalmente se tocaram, Laura sentiu que toda a dor, toda a humilhação e tristeza haviam finalmente se transformado em algo novo, esperança. No entanto, o destino ainda tinha mais uma curva reservada. Algumas semanas depois, Laura recebeu um convite inesperado. Uma entrevista para trabalhar como diretora de comunicação numa grande empresa em São Paulo. Era o tipo de oportunidade que ela sempre sonhou. O único problema era que ela teria que se mudar e deixar Bruno e o pequeno refúgio à beira-mar. Ela passou dias dividida entre o coração e a carreira. Numa noite de sexta-feira, resolveram conversar. Estavam sentados na varanda, o som do mar preenchendo os silêncios. Então, você vai mesmo aceitar? Perguntou Bruno, tentando esconder o quanto aquilo o abalava. É uma chance única. Eu lutei muito para me reerguer, e essa proposta é como um recomeço. Ele assentiu, olhando para o chão. Eu entendo. E fico feliz por você. Bruno, eu não quero te perder. Ei, interrompeu ele com um sorriso triste, ninguém tá perdendo ninguém. Se for para ser, vai ser.
O amor não é prisão, é liberdade. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Você é bom demais. Só aprendi a não segurar o que precisa voar. Laura se levantou, foi até ele e o abraçou forte. Eu prometo que volto. Eu não tenho dúvidas, disse ele, beijando sua testa. O tempo passou. Laura se mudou para São Paulo, mergulhou no novo trabalho e descobriu que podia ser feliz sozinha também. Aprendeu a valorizar suas conquistas, a rir das próprias cicatrizes, e acima de tudo, a se amar de verdade. Mesmo longe, ela e Bruno mantinham contato. Chamadas de vídeo, mensagens e fotos de Thor na praia. Um dia, ao sair do trabalho, recebeu uma ligação dele. Oi, você? A voz dele soava leve. Sabe o que o Thor aprontou hoje? O quê? Perguntou rindo. Fugiu de casa e foi parar na frente da sua antiga porta. Acho que ele sente sua falta. Ou ele tá tentando me dar uma indireta, respondeu ela. Pode ser. Bruno fez uma pausa. E você? Sente minha falta? Laura suspirou. Todos os dias. Do outro lado da linha, ele sorriu. Então acho que tá na hora de você voltar para casa. Ela sorriu também, sentindo o coração disparar. Eu já estava pensando nisso. 2 semanas depois, Laura voltou à praia. Assim que desceu do carro, Thor veio correndo em disparada, pulando nela. Bruno apareceu logo atrás, com o mesmo boné virado para trás e aquele sorriso que ela nunca esqueceu. Ela largou as malas e correu até ele. Eu disse que voltaria, murmurou, abraçando. E eu disse que estaria aqui te esperando, respondeu ele, antes de beijá-la. O pôr do sol coloria o céu de tons dourados, e o mar refletia o brilho do amor reencontrado. Dessa vez, Laura sabia, não era mais sobre ser deixada no altar. Era sobre ter encontrado alguém que não fugiria quando o amor exigisse coragem. O pôr do sol tingia o céu com tons de laranja e dourado, refletindo nas ondas suaves que beijavam a areia. Laura sentia o coração acelerar a cada passo que dava em direção àquele homem que se tornará seu porto seguro. Bruno a esperava de braços abertos, o sorriso largo, o mesmo olhar calmo de sempre, aquele que sem prometer nada, havia lhe devolvido tudo. O reencontro foi como um filme rodando em câmera lenta. O vento bagunçava o cabelo dela, Thor corria em círculos de pura alegria e quando finalmente se abraçaram, parecia que o tempo parou para celebrar o amor que resistira à distância e à dor. Você voltou, murmurou Bruno com a voz embargada. Eu nunca fui de verdade, respondeu ela. Uma parte minha sempre ficou aqui com você. Eles se beijaram ali mesmo, diante do mar. Um beijo leve, cheio de promessas silenciosas e da certeza de que às vezes o amor não vem quando a gente quer, mas quando a gente está pronto. Nos dias seguintes, a vida pareceu entrar num compasso perfeito. Laura alugou novamente o pequeno apartamento de frente para o mar e começou a trabalhar de forma remota, coordenando a equipe da empresa em São Paulo. Assim podia ter o melhor dos 2 mundos, a carreira que amava e a vida tranquila ao lado de Bruno. As manhãs voltaram a ser preenchidas por caminhadas na areia, risadas, xícaras de café e o barulho de Thor brincando com as ondas. Mas mais do que isso, eram preenchidas por uma paz que ela jamais imaginou sentir de novo. Um dia, enquanto observava o mar, Laura comentou: engraçado como a vida dá voltas, né? Se alguém me dissesse que eu seria feliz depois de ser deixada no altar, eu teria rido na cara da pessoa. Bruno riu. A vida não erra o caminho. Às vezes, ela só faz um desvio para te mostrar o destino certo. Ela o olhou com ternura. Você acredita em destino? Eu acredito em encontros que tinham que acontecer. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. E o nosso é um deles. Laura sentiu um arrepio bom. Sabe, Bruno, antes de você eu achava que amor era drama, lágrimas e promessas. Agora eu vejo que é calmaria, respeito e risadas. Ele sorriu. É isso. Amor não precisa doer para ser verdadeiro. Mas o amor deles não era apenas feito de momentos perfeitos. Também havia dias comuns, discussões bobas sobre quem esqueceu a toalha molhada no sofá ou quem queimou o café. E era exatamente isso que tornava tudo mais real. Numa manhã de domingo, Laura acordou com o som de uma furadeira. Levantou-se ainda sonolenta e encontrou Bruno na sala, tentando pendurar um quadro torto. Meu Deus, o que você tá fazendo? Perguntou ela entre risadas. Tentando ser um homem útil, ele fez uma careta. Só que acho que o quadro tá meio torto. Meio torto? Ela zombou. Ele tá praticamente olhando pro chão. Bruno riu, abaixando a furadeira. Tá, me entrega esse nível, engenheira. Enquanto ela ajustava o quadro, ele a observava em silêncio. O que foi? Perguntou, sem levantar os olhos. Nada. É só que te olhando assim, tão concentrada, eu percebo o quanto sou sortudo. Ela virou o rosto, corando. Você ainda sabe me fazer derreter com essas frases. E pretendo continuar fazendo isso por um bom tempo.
Eles se abraçaram e o quadro, ironicamente, caiu da parede. Os dois começaram a rir como duas crianças. A felicidade, às vezes, é feita de pequenos desastres compartilhados. Meses se passaram, e a relação deles só crescia. Laura percebeu que aquele amor era diferente de tudo que já havia vivido. Não havia pressa nem exigências, apenas vontade de estar junto. Até que, numa tarde de verão, Bruno a surpreendeu. Eles estavam caminhando à beira-mar, Thor correndo adiante, quando ele parou de repente. "Lembra o que você me disse uma vez?" perguntou ele. "O quê?" "Que você acreditava que nunca mais iria amar alguém com a mesma intensidade de antes." Ela sentiu. "Lembro. Pois é. Eu também achava que nunca encontraria alguém que me fizesse acreditar no amor de novo. Até que você apareceu." Laura sorriu, sem entender para onde ele queria chegar. Então Bruno se ajoelhou. O coração dela disparou. "Laura Mendes, você quer casar comigo?" Ela ficou em silêncio por um instante. O mar, o vento, o som das gaivotas, tudo parecia conspirar para aquele momento. E então ela riu, emocionada, com lágrimas nos olhos. "Você tem certeza que quer arriscar outro quadro torto na parede?" "Tenho certeza que quero passar o resto da vida pendurando quadros tortos com você." Ela riu mais ainda e disse: "Sim, Bruno. É claro que eu quero." Thor latiu, como se comemorasse também. Bruno se levantou, a abraçou e a girou no ar, os dois rindo como adolescentes. Dessa vez não havia medo, não havia dúvidas. Era amor, simples, maduro e verdadeiro. O casamento foi discreto, na praia onde se conheceram. Apenas amigos próximos, família e, claro, Thor como pajem canino com uma gravatinha azul. Laura vestia O celebrante começou as palavras com uma frase que parecia resumir tudo. "Às vezes o amor não chega quando esperamos. Ele chega quando estamos prontos para recebê-lo." Laura olhou para Bruno, e os olhos deles diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Quando trocaram os votos, Bruno disse: "Eu não prometo ser perfeito, nem prometer que não vamos brigar. Mas prometo escolher você todos os dias, mesmo quando for difícil." Laura respondeu, com a voz firme e doce: "Eu também não prometo uma vida sem tempestades. Mas prometo que, quando chover, vou segurar seu guarda-chuva e rir com você." As pessoas aplaudiram. Alguns choraram. Thor latiu alto, como se dissesse amém. E assim, sob o som do mar e do vento, eles se casaram. Naquela noite, já casados, estavam sentados na areia, olhando para o horizonte. Laura encostou a cabeça no ombro dele. "Engraçado, né?" disse ela. "Um dia eu chorei porque fui deixada no altar, e hoje eu casei rindo." "A vida é boa em ironias", respondeu Bruno. "Mas ainda melhor em segundas chances." Ela suspirou, olhando para o céu estrelado. "Acho que o que aconteceu com Rafael foi necessário. Se ele não tivesse me deixado, eu nunca teria conhecido você." "Então, no fundo, ele te fez um favor", brincou Bruno. "É um favor que doeu, mas me curou." Ele a abraçou mais forte. "Às vezes, é preciso ser partido para se encaixar no lugar certo depois." Laura olhou para ele, com os olhos brilhando. "E você é o meu lugar certo. E você é a minha casa." Ele beijou sua testa. "E é aqui que eu quero ficar." Meses depois, a vida seguia tranquila e feliz. Laura e Bruno abriram juntos uma pequena cafeteria à beira-mar chamada Segunda Chance Café. O lugar logo se tornou famoso pelos cafés artesanais, bolos caseiros e o mascote Thor, que recebia os clientes abanando o rabo. Na parede principal, havia uma frase escrita à mão por Laura: "Nem todo fim é tragédia. Às vezes é o começo mais bonito que o destino podia planejar." Os clientes sempre perguntavam quem havia escrito. Bruno respondia com um sorriso: "A mulher mais corajosa que eu conheço." E Laura, por sua vez, dizia: "O homem que me ensinou que amor de verdade não chega para salvar, mas para somar." Num fim de tarde, enquanto fechavam a cafeteria, um casal entrou apressado, de mãos dadas. Laura os reconheceu imediatamente, Rafael e uma mulher loira de sorriso tímido. Por um instante, o passado e o presente se cruzaram de novo. Mas, dessa vez, não havia dor, apenas paz. Rafael se aproximou meio sem graça. "Eu soube do café. Está lindo, Laura." "Obrigada", respondeu ela, sorrindo genuinamente. "Fico feliz em te ver bem." Ele assentiu. "Eu também. Você merecia ser feliz." "E você também", disse ela sincera. Eles trocaram um olhar maduro, de duas pessoas que se perdoaram sem precisar de mais palavras. Bruno se aproximou, cumprimentou Rafael com um aperto de mão, e tudo seguiu naturalmente. Enquanto o casal saía, Bruno olhou para Laura e disse: "Ele parece bem." "Sim", respondeu ela. "Acho que finalmente cada um encontrou seu lugar." Bruno passou o braço por cima do ombro dela. "O nosso é aqui, com café, mar e um cachorro barulhento." Ela riu.
E um amor que começou do jeito mais improvável possível. O melhor tipo de amor. Ele a beijou. E enquanto o sol se punha mais uma vez, Laura percebeu que a vida tinha lhe dado algo muito maior do que ela sonhava. Uma nova chance de ser feliz, e a certeza de que, mesmo quando o coração é partido, ele ainda pode bater bonito de novo. Porque o verdadeiro amor não é aquele que te promete o mundo, mas o que te ensina a construir um mundo juntos, do zero.